Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O meu casamento com o Luiz Carlos estava sufocante. Ele me oprimia, me restringia de várias coisas. E se eu saía, tinha que passar um relatório de onde eu estava e com quem eu estava. O meu marido me vigiava e chegou a me bater várias vezes porque desconfiou. Pedia separação, mas o Luiz falou que não ia me dar. E se eu tentasse qualquer gracinha, eu iria me reencontrar com a minha mãe mais cedo. O meu marido era policial e se achava Deus, imortal. E não temia a morte. Uma vez nós dois fomos assaltados e ele simplesmente virou para o bandido e disse: "Se você não fizer o seu trabalho direito, eu garanto que o meu eu faço." E o moço não entendeu. Pegou as nossas carteiras, telefones e quando estava fugindo, o Luiz mirou bem certinho e foi uma bala só. E o moço caiu duro no chão. O meu marido virou para mim e falou: "Bandido bom é bandido morto. Isso nunca mais vai encher o saco de ninguém." Ele era frio e a frieza dele me assustava. Depois de alguns anos de casados, tivemos os nossos 3 filhos: Cláudio, Pedro e Marina. Nem mesmo com a chegada das crianças ele se acalmou. O Luiz tocava o terror até nas crianças. E quando o pai estava em casa, os meninos ficavam o dia inteirinho quietinhos no sofá, assim, com medo. Os anos se passaram e eu não aguentava mais aquela pressão. E como eu não podia ter amigos, eu não podia conversar com as vizinhas, eu resolvi ir para a igreja. Fui algumas vezes no período da tarde. Para falar a verdade, era escondida do meu marido, porque se ele soubesse, eu nem sei o que ele faria de mim. Mas ele acabou me pegando no flagra. Eu estava saindo da igreja quando um carro de polícia parou bem na minha frente. Eu congelei. Era o meu marido. Luiz perguntou o que eu estava fazendo. E eu mesmo com medo disse: "Eu vim para a igreja orar por você, bem. Lembra que você me contou que está sofrendo perseguições no trabalho?" O meu marido não disse uma palavra. Mandou eu ir para casa, que mais tarde falaríamos no assunto. Voltei para minha casa com o coração na mão e passei o resto da tarde pedindo para Deus me proteger das loucuras do Luiz. E quando ele chegou, eu percebi que o dia não tinha sido bom. Ele bateu a porta do carro com força e quando me viu lançou aquele olhar de fúria. Veio em minha direção e me levou para o quarto e falou: "Eu não gostei de saber que você estava zanzando por aí sozinha. Eu só não vou te dar uns tapas porque você estava orando por mim, senão ia apanhar igual criança. Mas me responda uma coisa. Quantos anos tem o pastor dessa igreja? Ele é casado? Tem muitos homens solteiros por lá?" E eu me prontifiquei a responder todas. Falei que o pastor Silas era um senhor de mais ou menos uns 80 anos, era casado, e no horário que eu frequentava parecia que todos eram casados. Precisei inventar como eu poderia ter aquelas informações. Eu não tinha tempo nem para olhar para o lado. O meu objetivo na igreja era outro. Luiz fazia cada pergunta sem cabimento. Ele abriu a porta e me mandou ir preparar o prato dele, porque até o prato do meu marido eu tinha que colocar. Bom, pelo menos na igreja eu podia ir sossegada, porque o meu marido achou melhor eu continuar indo, porque no trabalho as coisas estavam melhorando. Um dia
Eu estava na igreja e depois, quando acabou o culto, eu levei a fotografia do meu marido para o pastor Silas orar. E ele me disse: filha, Deus tem um grande livramento para te dar. Você vai ter paz. As lágrimas dos seus olhos Deus manda te dizer que está enxugando e que o tempo dele não é o nosso, por isso não temas. E eu senti uma paz tão grande que chorei e falei: pastor, eu creio que Deus me ouviu. E o pastor Silas respondeu: então confia. Confiei na palavra e nela descansei. Um dia o meu marido chegou em casa e falou: Janete, eu quero me separar. Confesso que eu não estava esperando por aquilo e por isso até me sentei e falei: explica isso, como assim? Luiz Carlos me disse que tinha conhecido uma mulher e estava envolvido e queria ficar com ela e sentia muito por nós, mas era o nosso fim. Confesso que foi a melhor notícia que eu recebi, mas isso ele não sabia. Eu nunca fiquei tão feliz como eu fiquei aquele dia. Eu vibrava por dentro. Para mim, o meu marido ter outra era uma liberdade, porque finalmente eu me libertaria dele. Luiz tentou me explicar um monte de coisas, mas eu mesmo queria que ele pegasse as malas e sumisse logo. Mas isso ele foi fazendo aos poucos, porque, segundo Luiz, as crianças podiam não entender e ele não gostaria de causar choque nos filhos. Meu marido ficou 2 semanas para tirar as coisas dele de casa e, quando saiu, deixou o aluguel pago, as contas pagas e prometeu um X valor de pensão para as crianças não passarem apuros. Eu aceitei tudo o que ele queria me dar, porque como ele era muito oscilante, eu fiquei com medo dele mudar de ideia. Luiz se mudou, mas de vez em quando aparecia em casa e forçava uma relação. Mas eu não queria. E por não aceitar, ele ainda me batia e dizia que ele tinha direito e que eu fosse uma amante boazinha. E várias vezes eu implorei para ele não fazer aquilo, mas não tinha jeito. Mesmo Luiz com outra, ele não me deixava em paz. E eu fiz uma campanha na igreja com o tema A Causa do Impossível, em prol que eu vivia com Luiz, porque parecia que eu nunca iria me libertar desse homem. Passaram uns dias e o meu ex apareceu em casa, aflito, preocupado, dizendo que iria precisar se mudar, ficar uns tempos fora, mas que eu não precisava ficar com medo, porque no final tudo iria ficar bem. Luiz deu um beijo nas crianças e foi embora. Meses depois, eu recebi a notícia de que o meu ex-marido tinha morrido. Levei os meus filhos para se despedirem do pai e a minha história com o Luiz terminou ali. Segui a minha vida. Graças a Deus as crianças não ficaram desamparadas porque o meu ex tinha feito um seguro. Eu já não tinha mais os meus pais. Os meus irmãos moravam longe e por isso eu precisei contar apenas com Deus e comigo. E essa foi a melhor parceria que eu fiz. Voltei a trabalhar e não quis mais me relacionar com nenhum homem. Chegam que eu tinha sofrido na mão do Luiz. Já tinha sido suficiente para querer manter distância de todos que apareciam no meu caminho. E apareceram vários com promessas disso, daquilo, mas eu já era vacinada para eles. Cuidei dos meus filhos, da educação deles
Eu queria que eles tivessem um bom futuro. E por isso eu sempre coloquei os meus filhos para se desenvolverem em atividades físicas, estudos, e para minha alegria, eles só me encheram de orgulho. Quando eles saíram da adolescência para entrarem na fase adulta, foi a fase mais chata. E eles nessa fase pensam que são os donos do mundo, donos do próprio nariz. E eu tive que ser firme, principalmente com o meu mais velho, porque esse era genioso igual ao pai. Chegou um tempo que nós dois começamos a bater de frente, porque o Cláudio queria chegar em casa altas horas da noite, trazer namoradas para dormir em casa. Final de semana, enchia a área gourmet de molecada, colocava o som no último volume, bebida para tudo que era lado. E eu não aceitava aquilo, porque aquela não era a vida que eu queria para eles. E para não viver brigando com o Cláudio, eu resolvi me dedicar ainda mais na casa do Senhor e entrei para o grupo de oração. Mas o irmão que fazia parte da liderança do grupo teve a brilhante ideia de orarmos uns pelos outros. Ele pediu para montarmos duplas e fizemos 40 dias de oração. Eu fiquei com a irmã Suzete e quando ela me contou como estava a vida do filho dela, eu pensei: meu Deus, o Cláudio é um anjo e eu estou no céu. A irmã Suzete vivia uma luta com o filho dela, que era presidiário, e estava prestes a sair da prisão. Mas ela queria que ele fosse transformado, liberto, e se tornasse um rapaz do bem. Ela perguntou qual era a situação que eu gostaria que ela orasse, e eu respondi: vamos focar na libertação do seu filho. Para mim, eu achei que a situação dela era mais difícil que a minha, por isso colocamos força nessa oração. O rapaz, em poucos dias, recebeu a liberdade. E no dia que eu fui à casa dela conhecê-lo, eu fiquei assustada com a aparência dele. Júnior parecia uma lousa, eram tantas tatuagens que só faltava o rosto ser preenchido. E quando ele me viu, falou: não se assuste, eu sou feio, mas não vou fazer nenhum mal para a senhora. Eu e a irmã Suzete estávamos muito focadas e por isso não era só oração. A gente lia a palavra, falava sobre o que tinha entendido. Era um mover tão gostoso que a hora passava e a gente nem percebia. E o Júnior, sentado no sofá, estava, sentado no sofá ficava. Ele não dizia uma palavra, mas ouvia quietinho. Não ligava rádio nem TV, respeitava o nosso momento. Mas quando a mãe chamava ele para orar, Júnior dizia que não gostava daquelas coisas. E assim seguimos. E em casa as coisas estavam melhores. Os meus filhos, principalmente o Cláudio, já não saía mais para as noitadas. Ficava mais em casa, sempre puxava uma conversinha comigo, falava umas coisas engraçadas, tal. E um dia, quando eu estava fazendo o que sempre fazíamos, o Júnior virou para mim e perguntou o que ele precisava fazer para aceitar o Deus que a gente tanto falava. E eu expliquei, e Júnior se entregou para Jesus, passou a frequentar os cultos. Eu vi com os meus próprios olhos a mudança do Júnior, e em poucos dias ele começou a trabalhar com o tio na metalúrgica. E esse moço foi progredindo e nos enchendo de orgulho, fé e esperança. O filho da irmã Suzete arranjou uma namorada e foi se estabilizando pouco a pouco. Eu vi Deus mudar a vida de um jovem através do poder da oração. E eu me senti um pouco mãe do rapaz. Fiquei tão contente com a transformação dele que quando dei por mim, os meus filhos estavam me acompanhando aos cultos,
Até o Cláudio, que era o mais genioso, se tornou um rapaz doce e gentil. O meu filho se tornou professor, se casou e é pai de uma garotinha fofa, a Sofia. Pedro montou uma fábrica de chapa com um amigo e o negócio dele está indo muito bem. Meu filho também é casado, mas não tem filhos ainda. Por enquanto, somente a Mariana mora comigo. Ela se formou em enfermagem e disse que mais pra frente pensa em casamento. Enquanto eu orava por alguém, Deus fazia a obra na minha casa. Hoje eu posso dizer que eu e a minha família servimos ao Senhor.